Olá, pessoal. Então é o seguinte, essa aula é a aula de segunda-feira, né, amanhã, que é dia do jogo. Então, como o horário da aula vai ser o horário do jogo e também a gente não poderia acessar o prédio por causa do vestibular, eu vou deixar essa aula gravada e vocês assistem daí no momento que conseguirem, e as dúvidas vocês podem postar no fórum, ou mandar por e-mail, enfim, para a gente discutir. Então, eu vou gravar essa aula, que é a aula da segunda-feira de amanhã, sobre o capítulo 4. Então, eu vou colocar aqui com a apresentação de slides, tá? Então, a ideia é a gente discutir aqui um assunto no capítulo 4, que são algoritmos. Então, basicamente, são algoritmos de descida que a gente vai trabalhar. E qual é a ideia de um algoritmo de descida? É um algoritmo que você gera uma sequência, ou seja, um procedimento iterativo, que você gera uma sequência e a cada etapa, o que você faz para gerar essa sequência? Você está num ponto, escolhe uma direção e depois de escolher essa direção, você vê quanto caminhar nessa direção. A escolha da direção é uma coisa que a gente não vai discutir muito no capítulo 4, vai ser feita no capítulo 5. O que a gente vai ver no capítulo 4 é, uma vez escolhida uma direção, o quanto a gente vai caminhar nessa direção. Então, por exemplo, imagine que você está em R2, uma função de duas variáveis. Então, como a gente não vai conseguir muitas vezes achar o minimizador exato dessa função numa única conta de forma direta, o algoritmo, o procedimento iterativo, ele vai partir de um chute inicial, x0, a partir desse x0 escolhe uma direção e caminha um tanto nessa direção, obtém o ponto x1 e repete o procedimento obtendo uma sequência. E o que se espera é que essa sequência tenha propriedades como, por exemplo, ou convirja ou tenha pontos de acumulação, e os pontos de acumulação sejam estacionários. Então, essa aqui é a ideia, tá? E a gente vai tratar aqui também de dois métodos para fazer essa busca na direção escolhida, que é a busca exata, que vai procurar o minimizador exato, e uma busca mais barata computacionalmente, que é a busca de armijo. Então, a gente começa definindo o que é uma direção de descida. Tá? Direção de descida, essencialmente, vai ser, como a gente vai ver já já, uma direção na qual a função cai de valor. Então, a gente vai construir uma função de n variáveis, tá? X barra, um ponto aqui do domínio, né, do Rn, e D, uma direção, um vetor. Então, veja que tanto x barra quanto D são ênuplas, são vetores do Rn, só que x barra eu enxergo como um ponto no Rn e D eu enxergo como uma direção, um vetor no Rn. Ou seja, na hora de fazer um desenho, o x barra eu marco um pontinho ali, no R2, por exemplo, e o D eu indico por um segmento orientado, tá? Então, essa é uma forma de você diferenciar ponto e direção geometricamente o papel de cada um deles, tá? Então, a gente diz que D é uma direção de descida a partir, para f a partir de x barra, quando o valor da função para pontos próximos de x barra nesta semi-reta que começa em x barra e tem a direção D, é menor do que a imagem de pontos no x barra. Ou seja, quando existe um intervalo para valores de t entre 0 e delta, tal que f de x barra mais td é menor que f de x barra, para todo t nesse intervalo. Então, veja que f de x barra mais td, o que é x barra mais td? X barra mais td é você caminhar a partir do ponto x barra no sentido positivo do vetor D, ou seja, e a gente vai simplesmente dizer na direção D. Quando a gente falar na direção D, é na direção e no sentido de D, tá? Então, em geometria analítica, a gente estuda a direção e sentido de um vetor, tá? E aqui, quando eu falar na direção D, eu estou querendo dizer na direção e no sentido dado pelo vetor D, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, aqui está um ponto x barra, aqui em azul tem curvas de nível de uma função objetiva, aqui o gradiente, que a gente sabe que é perpendicular às curvas de nível, e aqui D é uma direção
um certo vetor, né? Então, quando eu falo que eu vou caminhar a partir de x barra na direção de D, eu vou caminhar aqui, ó. Eu posso caminhar metade de D, ou seja, esse delta pode ser meio, então eu vou caminhar desde aqui até a metade aqui, ou digamos que esse delta seja 1, eu vou caminhar daqui até aqui, ou se o delta for 2, eu vou caminhar daqui, nessa semi-reta, até aqui mais ou menos, enfim, eu vou caminhar nessa semi-reta, um pedaço, um segmento limitado nessa semi-reta aqui, a partir de x barra, na direção D. E o teorema principal que a gente tem aqui é o seguinte: se D é um vetor que tem produto interno negativo com o gradiente, ó, como a gente está vendo aqui, e lembrando da geometria analítica, né, produto interno negativo significa ângulo maior do que 90 graus, e então D vai ser uma direção de descida. Tá? Então esse é o principal teorema aqui desse começo de conversa do capítulo 4. Tá? Então, vamos colocar como um teorema e vamos ver a ideia de como se demonstra esse teorema. Basicamente, é usar o que é o produto interno do gradiente por D. É nada mais do que a derivada direcional de F na direção D, ou seja, que é esse limite aqui. Tá? Então, como esse produto interno, que é o limite, é negativo, tá? Como é negativo esse limite, o que a gente conclui? Que a expressão é negativa também, para todo t próximo de zero. Se a gente restringir o t próximo de zero à direita de zero, tá? Isso aqui, o denominador vai ser positivo e, portanto, o numerador vai ter que ser negativo. E o numerador negativo é justamente o que a gente quer, né? F de x barra mais td menor que f de x barra. Tá certo? Então, esse aqui é o básico que a gente tem que saber sobre direções de descida, né? É uma direção que cumpre essa desigualdade e uma condição suficiente, não é necessária, mas é suficiente para garantir que a direção seja de descida, é dada pelo teorema aqui, ou seja, o produto interno do gradiente por D negativo. Tá? E isso geometricamente, como a gente viu agora há pouco, né, aqui na figura, ó, significa o D formar um ângulo maior que 90 com o gradiente. Em R2, em R3, a gente enxerga isso, consegue desenhar, enxergar. Em Rn, com N genérico, 5, 10, 15, 1000, etc., a gente não consegue mais representar geometricamente, mas algebricamente a gente tem aqui a mesma coisa. Tem o teorema e a demonstração do teorema, ela não se importa de se você está no R2 desenhando ou não. Tá? Bem, uma pergunta natural é a recíproca, né? Será que se a direção é de descida, então esse produto interno é negativo? Pela minha fala, já deu a entender que não, né? Já deu a entender que não. O que dá para garantir é o seguinte, que é estritamente negativo, não. Mas se a direção é de descida, dá para garantir que esse produto interno não pode ser positivo. Ou seja, ou ele vai ser negativo ou zero. Tá? Então, isso é o que a gente pode garantir. Depois a gente vai ver exemplos, inclusive, onde o produto interno é zero e a direção é de descida. Tá? Vamos aqui pegar esse primeiro exemplo, tá? Então, é uma função bem simplesinha, ó. Essa função a gente aprende em geometria analítica, né? É uma função cujo gráfico é uma cela, né? O gráfico dessa função aqui é uma cela. O gradiente dessa função está aqui, ó, né? Quando você deriva em relação a x1, vai dar x1, deriva em relação a x2, vai dar menos x2, tá? E vamos pegar o ponto x barra, o ponto 1, 0, então aqui, ó, eu não coloquei os eixos aqui, mas aqui é a origem, tá? Aqui o eixo x1 horizontal e aqui o eixo x2, né, que é o eixo vertical. E aqui o ponto 1 e 0. Nesse ponto 1, 0, o gradiente é 1 e 0, ou seja, o gradiente é um vetor horizontal, o vetor 1, 0. E eu vou tomar justamente aqui, ó, uma direção D, tá? Aqui nesse desenho, a direção D é ortogonal ao gradiente, ou seja, aquele produto interno é zero. E a gente vai analisar nesse exemplo aqui se a função cresce, tá? Ou decresce aqui conforme o caminho nessa direção. O que a gente vai ver é que, de fato, ela decresce, tá? A gente vai ver algebricamente já já. Pelas cores das curvas de nível, aqui pelo padrão que eu adotei para traçar essas curvas de nível,
O vermelho indica que está subindo, tá? Está crescendo, e indo para o azul está decrescendo. Então, aqui a gente vai ver que, de fato, a função vai decrescer quando você caminha aqui, ó, nessa direção aqui. Tá? Mostrando, então, nesse exemplo, que a recíproca não vale, ou seja, o fato da direção ser de descida não implica que o produto interno é negativo, pode ser zero também. Tá? Então, vamos ver, ó, produto interno aqui de gradiente no x barra, né? O gradiente no x barra é o vetor, quanto que é o gradiente no x barra? É o vetor 1, 0, né? É o vetor 1, 0. O x barra está aqui, quando eu calculo o gradiente aqui no x barra, vai dar o vetor 1, 0. Então, quanto que é o produto interno por um vetor d? Vai dar d1, vai dar d1, tá? Se d1 for negativo, não está desenhado aqui, tá? D1 negativo significa que o vetor D, ele está apontando para cá, assim, ó, com um ângulo maior que 90 com o gradiente, tá? Eu desenhei aqui representantes, né, segmentos orientados que representam os vetores partindo do x barra, tá? Então, D1 negativo significa que eu vou ter uma abscissa negativa, tá? E uma ordenada qualquer, então ele vai formar um ângulo maior que 90 com o gradiente. Então, a direção vai ser de descida, aplicando o teorema, né? Que é esse produto interno negativo. Se D1 é zero, o teorema não ajuda, mas agora é que a gente vai ver. Algebricamente, e vai analisar o que acontece com os valores da função à medida que a gente caminha nessa direção aqui. Então, veja. F de x barra mais TD, ó, x barra está aqui, o D é o vetor 1, 0, então fica 1... Aqui, ó, a gente vai tomar o D1 igual a 0, né? O D1 igual a 0. Então, x barra mais TD, o que que é? É 1 mais T vezes 0, que dá 1, tá? Aqui, ó. E 0 mais T vezes D2, que tá aqui. Então, essa conta aqui, ó, é o x barra, que é 1, 0, mais T vezes o D, e o D é um vetor que agora tem D1 igual a 0, ou seja, a primeira componente é 0. Então, a primeira componente dessa expressão aqui é 1 mais t vezes 0, que dá 1. E a segunda componente dessa expressão é a ordenada do x barra, que é 0, mais t vezes o d2. Está aqui. Essa conta aqui, se você substitui aqui 1 e t d2, aqui nessa expressão, ó, aqui nessa expressão, vai dar justamente f de x barra menos t d2 ao quadrado sobre 2. É só substituir 1 e td2 aqui, ó. 1 aqui e td2 aqui. Então, fica 1 ao quadrado sobre 2, fica meio, menos td2 ao quadrado sobre 2. Esse meio é justamente o valor de f de x barra, tá? Então, quando eu substituir esse ponto aqui, fica 1 vezes 1 ao quadrado, que é meio, e esse meio é justamente a imagem do x barra. Por isso que eu deixei assim, ó. Ao invés de escrever meio, eu escrevi a imagem do x barra por conveniência, para a gente ver o quê? Que para pontos dessa forma aqui, a imagem é igual à imagem do x barra menos alguma coisa positiva. Portanto, fica menor que do x barra. Então, a gente viu que é uma direção de descida sem usar o teorema, fazendo a conta. Tá? Conclusão, então, qualquer vetor D, onde o D1 é menor ou igual a 0, é uma direção de descida. E aqui tem um gráfico ilustrando, ó. Ilustrando aqui o ponto, né? O gradiente aponta para onde a função cresce, então o gradiente aponta para cá, né? Então, se você andar na direção do gradiente, ó, você vai subir. E nessa direção aqui, ó, que é o D aqui, você vai descer, ó. Tá vendo? Ó? Você vai descer se caminhar nessa direção, tá? Então, aqui tem ilustração no domínio, nas curvas de nível, e aqui o gráfico da função, o ponto, esse aqui é o ponto que tem as coordenadas x barra e f de x barra, tá? Então, aqui é uma tripla ordenada, porque isso aqui está no R3. Então, as duas primeiras componentes aqui são as coordenadas do x barra, e a terceira componente é o f de x barra. E a direção D, né, no R2 está aqui, se você caminhar nessa direção, você vai descer aqui pela célula, tá? Agora vamos pegar um outro exemplo, onde eu tenho um outro ponto x barra, que é esse ponto aqui, ó, que é o ponto 0 e menos 1, tá? Quanto dá o gradiente nesse ponto?
Aqui fica 0 e aqui fica menos o menos 1, fica 1. Então, fica 0, 1. 0, 1 é um vetor assim, ó, vertical. Então, o gradiente eu representei aqui, partindo de x barra, só para a gente enxergar ali o ângulo, né, com o vetor D no ponto x barra. Então, está aqui o gradiente, está aqui o D, um representante, né? E note que, nesse caso, o D também é ortogonal ao gradiente, ou seja, o produto interno também é 0. E, nesse caso, o que vai acontecer é que, se você caminhar nessa direção, a função vai subir. Ou seja, quando o produto interno é 0, não se pode afirmar nada. Pode ser que a função decresça, então pode ser uma direção de descida, mas pode ser que não, tá? Então, veja que aqui o produto interno de gradiente por D é o D2, tá? O gradiente em x barra é 0, 1, produto interno com D, 0, 1. Produto interno com D1, D2 vai dar D2, tá? Então, se esse D2 é negativo, tá? D2 negativo significa que a direção vai apontar para baixo, aqui, ó, assim, ou assim, ou assim, vai formar um ângulo maior que 90, vai ser uma direção de descida, usando o teorema, né? Se esse D2 é negativo, esse produto interno aqui dá negativo, e a gente usa o teorema e conclui que a direção é de descida. E se esse D2 é 0? Vamos fazer uma conta agora. Então, de novo, f de x barra mais td é isso aqui mais t que multiplica 0, 1. Então, fica... Não, agora o vetor D, só um pouquinho, o vetor D é o vetor D1, D2, mas eu estou agora analisando o caso em que D1 em que D2 é 0. Tá? O caso em que D2 é 0. Então, o vetor D agora vai ser um vetor D1, 0. Então, 0 mais TD1 fica TD1, e menos 1 mais T vezes 0, né, fica menos 1. Então, é só você pegar um vetor D1, 0, multiplicar por T, somar com esse x barra, vai dar esse vetor aqui, ó, TD1 e menos 1. E, de novo, quando você calcula a imagem disso aqui, ó, a imagem disso aqui, vai dar o quê? F de TD1 e menos 1 vai dar meio de TD1 ao quadrado menos meio, porque você põe esse menos 1 aqui, né? Menos meio. E isso aqui é justamente o f de x barra, né? O f de x barra, se você calcula, dá menos meio, mais o TD1 ao quadrado sobre 2. Então, note que agora a imagem desse ponto é maior que a imagem do x barra, então a função cresce ao longo dessa direção, tá? Então, nada se afirma quando esse produto interno é 0. Então, aqui está o ponto, e aqui está, quando você caminha na direção D, ó, você sobe. Ó. Quando você caminha nessa direção D aqui, você sobe. Tá? Então, resumindo, né, uma direção é de descida quando eu consigo diminuir o valor da função num certo intervalo, pertinho do x barra, naquela direção, né? E quando eu falo naquela direção, no segmento que começa em x barra e caminha um pouco ali na direção e sentido do D, tá? O teorema, se o produto interno é negativo, a direção é de descida, e a recíproca a gente viu que não vale, tá? Pois bem, aí com isso, a gente tem aqui um modelo básico de algoritmo, que a gente vai discutir daqui a pouco, né? Então, o modelo básico de algoritmo, aquele procedimento iterativo que eu comentei, é o seguinte: você começa de um ponto arbitrário, né, zero o contador aqui, esse k igual a zero significa que você zerou o contador, esse x0 é o teu ponto inicial, e você vai dar um passo. Quando você der um passo, você vai para o x1, e o teu contador k, que era 0, vai ficar 0 mais 1, que é 1. Então, quando eu escrevo essa igualdade aqui, você não pode cancelar k com k e concluir que 0 é igual a 1, tá? É simplesmente essa igualdade para ler do ponto de vista computacional, que você vai substituir o k antigo por o novo k é igual ao k antigo mais 1. Então, o k antigo era 0, substituiu aqui por 1. E retorna aqui nesse loop, calcula a direção e assim por diante. Então, qual é a ideia? Enquanto eu não estou num ponto estacionário, eu calculo uma direção, de um jeito que a gente vai discutir melhor no capítulo 5.
Aí vejo se essa direção é de descida, por exemplo, calcular uma direção que faz esse produto interno, me dá a garantia que ela é de descida. Vejo quanto que eu calculo, quanto que eu vou caminhar nessa direção, ou seja, esse TK aqui é o chamado tamanho do passo que eu vou dar naquela direção. Então, eu vou até o XK mais TK/dK, e daí, esse ponto vai ser o meu XK mais 1. Então, esse aqui é um protótipo de algoritmo que a gente vai discutir melhor daqui a pouco. Tá? Então, qual é a ideia aqui? Estou no XK, escolho uma direção que forma um ângulo maior que 90 com um gradiente. Então, por exemplo, aqui, ó, essa direção forma um ângulo maior que 90. Vou caminhar um tanto nessa direção, ou seja, XK mais um tanto vezes esse D. Por exemplo, caminhei aqui, sei lá, um pouco menos da metade, ó. Esse TK aqui é um pouco menos da metade, ó, um pouco menos da metade de D. Cheguei nesse ponto aqui. Esse ponto aqui agora é o XK mais 1, tá? E aí você atualiza o K, né? Você incrementa o K e volta aqui. E daí você calcula o novo D, o novo T e o novo X e assim por diante. Então, com isso você gerou um procedimento iterativo, tá? Então, esse algoritmo... ou ele vai encontrar um ponto estacionário no número finito de iterações, ou ele vai gerar uma sequência na qual a função decresce, né? A função decresce. E o que a gente vai discutir na próxima conversa? Se essa sequência tem algum ponto de acumulação e se esse ponto de acumulação é ou não estacionário, tá? E para discutir isso, a gente vai discutir os chamados métodos de busca, e um deles é a busca exata, e outro deles é a busca de armejo, tá? Então, o que a gente vai ter que discutir, né? Escolhas razoáveis para a direção, que vai ficar no capítulo 5, e escolhas razoáveis para o tamanho do passo TK que a gente dá naquela direção D, que é o que a gente vai discutir hoje, tá bom? Então, como eu falei, a gente vai ver duas abordagens, uma chamada busca exata e a outra vai ser chamada busca de armejo, que não vai pedir o minimizador exato naquela direção, mas simplesmente alguém que, de uma forma mais barata, forneça uma redução razoável no valor da função, de certo modo proporcional ao tamanho do passo. Tá? Então, aqui tem uma ideia, eu estou no x-barra, escolho uma direção, calculo nessa direção, esse ponto aqui, ó, é o minimizador exato nessa direção, ó. Por que ele é o minimizador exato? Porque se eu venho até um pouco antes, ó, o nível que passa por ele é maior, ó. O nível nesse ponto é dado por essa curva aqui, ó. E qualquer outro ponto para cá, ou além, ou aqui, o nível é maior. Então, aqui eu tenho um minimizador exato nessa direção, tá? Então, essa aqui vai ser a ideia. Então, agora eu vou interromper aqui.